meus queridos, tudo bem? Caros alunos, Colégio Mapa, em especial é a terceira série. Hoje nós vamos estar fazendo a correção da nossa revisão da prova trimestral, beleza? E aí eu vou estar lendo, porque eu não tinha impresso, eu vou estar lendo ali, e aí a gente vai fazendo os cálculos aqui, tranquilo? Aproveitando nessa quarentena para estar estudando, se preparando aí para o Enem. O edital saiu e começar a estudar, não é isso? Vamos lá, questão número 1. Fábio, professor de matemática do ensino médio, mantém um banco de dados com as notas de seus alunos. Após a avaliação do primeiro bimestre, constituiu as tabelas a seguir referentes à distribuição de notas, obtidas pelas turmas A e B. A pergunta é bem simples, tá? Fábio decidiu sortear um livro entre os alunos de uma turma que obteve a maior média. A média da turma que teve maior que o aluno sorteado foi de quanto? Observe que nós temos duas turmas, tá? E aí cada turma tem uma tabela, cada tabela tem a nota e a quantidade de alunos. E aí a turma A está dessa maneira aqui. Observe que 4 alunos tiraram 30. Então a gente sabe que vai ser uma média ponderada. Então vai ficar 4 vezes 30 mais 5 alunos tiraram 50, é isso? Mais 9 vezes 60. Caso 9 alunos tiraram 60, mais 5 alunos tiraram 70, tranquilo, vou apagar aqui para acompanhar o raciocínio fica mais fácil, mais 2 alunos tiraram 80, tranquilo, mais 3 alunos tiraram 90, tá bom? E para concluir, 2 alunos tiraram a nota máxima que é 100. Lembrando que aqui a gente está fazendo a média da turma A, beleza? O total de alunos dessa turma vai ser 30. Você vai somar todos os alunos, 4 mais 5 dá 9, 9 mais 9, 18, não é isso? 18 mais 5, 23, fazendo essa soma aqui, ó, 4 mais 5, mais 9, mais 5, mais 2, mais 3, mais 2, que vai dar exatamente 30, que vai ser o nosso valor aqui de baixo, tá? Que vai ser o nosso denominador, tranquilo? De cabeça, meus queridos, eu tenho 120 mais 250, observe que eu estou fazendo aqui as multiplicações, mais 540, beleza? Mais 350, mais 160, que é 2 vezes 80. E aí eu tenho mais 270 e mais 200. Lembrando que tudo isso eu vou dividir por 30, tranquilo? A soma disso tudo aqui vai dar exatamente 1.800. E somando 1.800 por 30, eu vou ter a média da turma A igual a 63, tranquilo? Mas ainda me falta a média da turma B. E a média da turma B, eu vou seguir o mesmo padrão, observe que tem uma tabela ao lado, tá? E a turma B teve os seguintes valores, seguintes resultados para ela, para que a gente possa fazer esse cálculo. 2 alunos tiraram 20, beleza? Mais, nesse caso, 3 alunos tiraram 40, vocês têm em mãos aí a questão, então fica mais fácil. Mais 4 alunos tiraram 50, 6 alunos teve como nota 60, tranquilo? E 6 alunos 60, 3 alunos tiraram 90 e 2 alunos também tiraram 100, que é o nosso valor aqui da tabela da segunda turma, da turma B. A soma dos alunos aqui foi igual a 20, tranquilo? Então, nesse caso, a turma B teve o resultado, fazendo todas essas multiplicações, 2 vezes 20, 3 vezes 40, 4 vezes 50, nós vamos ter exatamente 1.190. E aí você divide isso por 2, lembrando que eu estou fazendo tudo isso de cabeça, tá bom? Divide isso aqui por 20, eu vou ter como resultado 59,5. Tranquilo? Mas ele pergunta o seguinte, o sorteio vai ser para a turma que tiver a melhor média, tá? Nesse caso, a melhor média foi quanto? Foi 63, que foi da turma A. Lembrando que a turma A foi 63 e a turma B foi 59. Tranquilo? Podemos ir para a questão número 2? Pessoal, a questão número 2 é uma questão muito de interpretação, tá? Não é necessário fazer nenhum cálculo, não, é só você analisar corretamente aí o nosso gráfico, tá? Que está lá disponível no material que vocês pegaram, beleza? Então, nesse caso, olha só, a questão 2, a nossa resposta, bom, só para a gente facilitar aí, vai ser a letra E.
Você analisando aí as questões, você vai observar que, de acordo com o gráfico, a porcentagem de mulheres, tá, de obesas no período de 98 a 94, 88 a 94, era superior à porcentagem de mulheres desse período, tá, entre 76 e 80. Então, aí é mais uma questão de interpretação mesmo. Tenho certeza que vocês fizeram corretamente. A resposta vai ser a letra E, tranquilo? Agora a gente vai para a questão número 3. A questão número 3 nos fala o seguinte, queridos: o gráfico apresenta dados referentes, tá, a faltas diárias dos alunos na classe de uma escola em determinado tempo, tá bom? Analisando-se esses dados, é correto concluir que ocorreram. Nesse caso, o que acontece? O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que contar a quantidade de faltas, tranquilo? E aí, vamos também para uma média ponderada. De acordo com uma tabela, nós temos número de faltas, tá? E número de dias. Então, eu tenho exatamente, essa aqui já é a questão número 3. Eu tenho, lá na primeira, eu tenho os 8, tá? Vezes 0. Isso quer dizer que nenhum aluno, tá? Aliás, foram nenhuma falta em 8 dias. E aí a gente faz esse cálculo aqui para ficar mais fácil. E depois eu tenho 5 vezes 1, tranquilo? Depois 3 vezes 2, facilitar aí. 6 vezes 3, acompanhando a tabela que vocês têm no material. 4 vezes 2, tranquilo? E a última eu tenho 3 vezes 5. Fazendo aqui esses cálculos, eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar à quantidade de faltas, beleza? Então, olha só, queridos, eu tenho 0, eu tenho 5, beleza? 3 vezes 2 dá 6, 18, 8 e 15. Fazendo a soma disso tudo aqui, 5 mais 6 dá 11, 11 mais 18 dá 29, 29 mais 8 dá 37, 37 mais 15 vai dar exatamente 52 faltas. Aí a gente vai para as questões. E aí ele está pedindo o número de faltas e o número de dias, tá? O número de dias é só somarmos isso daqui, ó, quantidade de dias, que vai dar exatamente 27, tá? Agora observem a ordem. Ele está pedindo o número de faltas, tá? E o número de dias. Somando aqui, nós vamos chegar a 27, mas a resposta começa com o número de faltas, então vai ser 52 e 27. A nossa resposta, tá? O número 3 vai ser a letra C, beleza? Conferiram aí direitinho os cálculos, os valores e tudo certo. Pessoal, questão 4. O comerciante de frutas possui 70 dúzias de laranjas de uma mesma qualidade para vender num dia ensolarado no mês de outubro. Inicialmente começou vendendo a dúzia dessa laranja por R$ 3,70 e conforme as vendas não correspondem às suas expectativas, foi reduzindo o preço para garantir a venda de toda a mercadoria. Dessa forma, o preço de laranja foi reduzido em 3 ocasiões. A tabela informa a quantidade de dúzias de laranjas vendidas em cada horário daquele dia e os respectivos preços cobrados pelo comerciante. Letra A. Qual foi o preço médio da dúzia da laranja vendida naquele dia? Observe que aqui nós vamos fazer o quê? Novamente uma média ponderada. A letra A eu tenho 10, tá? Vezes 3,70, ok? Que é o caso, são 10 dúzias a R$ 3,70. Mais 15 dúzias foram vendidas a R$ 3,20, tranquilo? 30 dúzias foram vendidas a R$ 2,80 e nós temos 15 dúzias que foram vendidas a R$ 2,50. De acordo com o enunciado, nós temos o quê? Uma quantidade de 70 dúzias de laranjas. Bacana? Ele só está pedindo o quê? A média ponderada. Então eu tenho aqui 37 mais, tá, de cabeça 48, que é 15 vezes 3,2. De cabeça eu tenho 30 vezes 2,8, 84. Tá bom? Mais 37,5. Dividido tudo isso por 70. Tranquilo? E aí eu tenho a soma disso daqui vai ser exatamente 206,5 dividido para 70. Então essa média ela foi de R$ 2,95. Tranquilo? Essa é a nossa resposta da letra A. Da questão 4, letra A, R$ 2,95.
A letra B fala o seguinte: se o comerciante vendesse as 25 primeiras dúzias a R$ 3,42, por quanto deveria vender cada dúzia restante para que o preço médio das dúzias de laranja vendidas naquele dia fosse de R$ 3,15? Tá? Então observe uma coisa, ele está dizendo que as 3 primeiras, aqui a gente já está na letra B, as 3 primeiras que foram vendidas, tá? Foram vendidas a quanto? A R$ 3,42. Então nesse caso eu tenho 25 vezes 3,42, tá? A nossa média vai ser a mesma, o nosso valor aqui que é o total. E aí ele quer saber o seguinte: quanto que seria o restante? Queridos, se são 70, já foram vendidas 45, automaticamente, já foram vendidas 25, vai nos sobrar quanto? Vai nos sobrar 45, vou colocar um P aqui porque nós não sabemos o valor. E a média disso aqui, tá? Vai ser exatamente, como diz o enunciado, R$ 3,15. Qual o nosso objetivo? O nosso objetivo aqui é descobrir o valor de P. Bacana? Porque aí descobrindo o valor de P fica mais fácil. E aí eu consigo resolver o nosso problema. Eu tenho 25 vezes 3,42. Esse resultado aqui, 25 vezes 3,42, vai dar exatamente 85,5. Beleza? O que eu posso fazer? 45P. E aqui eu posso fazer uma multiplicação. Eu posso pegar o 70 e multiplicar por 3,15. Que o meu resultado vai dar exatamente 220, tá? 5. E aí a gente consegue calcular apenas o valor de P. Para calcular o valor de P, o que eu faço? Simples. 220,5 menos 85,5, tá? E aí, para facilitar o trocadilho, eu vou pegar o 45 aqui e vou dividir, tá? Dividido por 45. E o nosso resultado final, tá? Nesse caso aqui, fazendo a subtração e a divisão, vai ser exatamente 3. Ok? No caso, como está se referindo a reais, R$ 3, ok? 220,5 menos 85,5 dividido por 45, exatamente igual a 3. Beleza? Vamos para a questão 5. Tá bom? Pessoal, questão 5. Chama-se custo médio de fabricação por unidades ao custo total de fabricação dividida pela quantidade produzida. Uma empresa fabrica bicicletas a um custo fixo mensal de R$ 90 mil entre peças e mãos de obra. Cada bicicleta custa R$ 150 para ser produzida. A capacidade máxima de produção mensal é de 1.200 unidades. Qual é o custo médio mensal mínimo por unidade? Vamos pensar o seguinte, queridos, são quantas unidades? Não são 1.200 nesse caso? Então a gente vai pegar esses 1.200, tá? E vamos multiplicar, beleza? 1.200 e multiplicar pelo valor da bicicleta, que nesse caso é 150. Esse nosso resultado aqui, nós temos o quê? Um valor, tá, de 1, 2, 3, de 180 mil. Então, 180 mil vai ser o custo mensal. Mas observe uma coisa, esse custo mensal de 180 mil é das bicicletas. Só que lá no início da questão ele vem dizer que, independente de qualquer coisa, tá, ainda se tem um gasto de 90 mil. Então eu tenho aqui exatamente o que? 90 mil. Que é esse custo, independente da produção, mais os custos com a bicicleta. Cada bicicleta é 1.200, se são 150 bicicletas, 180 mil, tranquilo? Fazendo esse cálculo aqui, o que nós temos? Nós temos exatamente 270 mil. Se são 270 mil que a gente gasta dividido por o valor de cada bicicleta, então o custo médio por bicicleta vai ser exatamente 225. Tranquilo? Esse é o nosso valor, essa é a resposta da nossa questão, que está lá no item C, R$ 225. Pessoal, questão 6. A média aritmética dos elementos do conjunto 17, 8, 30, 21, x e 7 supera em uma unidade a mediana dos elementos desse conjunto. Se x é um número real tal que x é menor do que 8 e menor do que 21
e x é diferente de 17, então a média aritmética dos elementos desse conjunto é igual a quanto? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma relação entre a média e a mediana, beleza? Como nós vamos trabalhar mediana, vamos colocar na ordem crescente, que aí fica mais fácil para que a gente possa calcular. Então a mediana, na ordem crescente dos valores dados, tá? Vai ser exatamente isso daqui, ó, 7, me acompanha aí, 8, tranquilo? Que a gente consegue calcular nessa ordem. X, eu não sei qual é esse valor, e aí eu tenho, nesse caso, porque ele disse que x é diferente de 17, então não vai ser 17. Eu tenho 17, eu tenho 21 e eu tenho 30. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 valores. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma relação entre a média e a mediana, beleza? Aqui eu já sei que a mediana, por ser, lembra que eu falei nas aulas, que quando os dados obtidos forem pares, nós vamos pegar os dois no meio. Então aqui eu tenho, ó, esse aqui separo esse. O que vai me sobrar? Eu sei que a minha mediana, ela vai ser x mais 17 e eu vou dividir por 2. Professor, por que eu vou dividir por 2? Porque eu não sei o valor, tá? Aliás, eu não sei o valor de x. Então, eu pego os dois valores para calcular a mediana. E aí, o que eu vou fazer? Eu fiz essa relação com a mediana, agora eu vou fazer essa relação com a média, tá? E a média, queridos, é só somar isso tudo. Eu tenho 7 mais 8, que dá 15, 15 mais 17, que vai dar 32, 32 mais 30, que vai dar 62, 62 mais 21 dá 83. Tranquilo? Então eu tenho, a minha média vai ser 83 mais x, tá? Porque eu não sei o valor desse segundo valor, desse terceiro número aqui, e vou dividir por, que é a quantidade de números, que é igual a 6. Tranquilo? O que eu vou fazer agora, queridos? Eu vou fazer uma relação entre a mediana e a média. E essa relação vai ser isso aqui, ó. X sobre 17 dividido por 2, que é igual a 83 mais x dividido para 6. E aí eu consigo calcular o valor de x. Observe que meus denominadores são diferentes. E se os nossos denominadores são diferentes, eu vou tirar o MMC. O MMC de 2 e 6 vai ser quanto? Vai ser 6. Tranquilo? Me ajudem aqui, por favor. 6 dividido para 2 dá 3. Dá 3x. Mais 6 vezes 17, tá? 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 1 dá 102, tranquilo? Que é igual 6 dividido para 6, fazendo aqui essa divisão, vai ser o próprio 1, então eu vou ter 83 mais x, tranquilo? Lembrando que o nosso objetivo é descobrir o valor de x, então eu tenho 3x menos x, trazendo para esse lado, e aí eu tenho exatamente isso aqui, ó, 83 menos 102. Ok? 3x menos 2x vai dar 2x, beleza? E aí eu tenho 83 menos 102. 83 menos 102, o que eu vou ter? Eu vou ter, vamos fazer aqui do lado, menos 83, 2 não dá para tirar, fica 9, aqui eu vou ter exatamente 1, beleza? Vai dar 9, que dá 1, que vai dar 19. Então, eu tenho 2x, que é igual a 19, beleza? E aí, nesse caso, x é igual a 19 sobre 2, que vai dar aproximadamente aqui 9,5. Tranquilo? Que é a nossa resposta dessa questão, beleza? Pessoal, questão 7, tá? Que nós vimos anteriormente, fazendo todos os cálculos, é um cálculo bem simples mesmo, é só você somar a quantidade de alunos que acertaram o segundo teste, aí a gente vai pegar das 4 valores que nós temos, o 1, 5, tá, que dá 6, mais 3 dá 9, mais 1 que dá 10, vai ser exatamente a quantidade de alunos que acertaram a questão, tá? E apenas a questão 2, é uma questão muito simples, muito tranquilo, tá bom? E aí a gente parte para a questão 8. A questão 8 fala o seguinte, considere o conjunto A, x pertence aos números naturais, tal que x é menor ou igual a 51. Tranquilo? Retirando-se um número desse conjunto, a média aritmética entre seus elementos não se altera. Esse número é. Observe uma coisa, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a soma dele vai ser o quê? A média vai ser 51. E aí eu tenho a seguinte situação. Ele vai retirar um número, ok? Então, consequentemente, eu vou ter 1 vezes 51, tranquilo? E vai haver esse acréscimo. Como ele vai retirar, 1 mais 51, né? Porque vai tirar desse valor.
e vezes a quantidade de números que nós temos, que é 51. Isso tudo eu vou dividir pelo quê? Eu vou dividir por 2. Quais os valores que eu tenho aqui? Muito simples. 51 vezes 1 vai dar exatamente 52. 52 vezes 51 dividido para 2. Fazendo esses cálculos aqui, eu vou ter 51 vezes 52 dividido para 2, tá? Eu vou ter esse valor aqui final, 1.326. Tranquilo? E você pode pegar 52 dividido para 2, que dá 26, multiplicar por 51, que dá 1.326. Outra coisa, o total de números não é 51, porque ele diz que é menor ou igual a 51. Então, se eu pegar 1.326 e dividir, tá, por esse total que é 51, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o nosso resultado. Pegando 1.326 e dividido para 51, eu vou ter exatamente 26. Tranquilo? Mas lá nas opções dadas, ele está pedindo o quê? Esse número é ímpar? Não é. Esse número é par. Esse número é primo? Não. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível por 2 por 13, então não é primo. Ele é um quadrado perfeito? Também não. Nenhum número que você multiplica por ele mesmo vai dar 26. Tá? Ele é maior do que 30? Óbvio que não. Ele é 26. Então a única resposta que temos para a questão é que ele é múltiplo de 13, tá bom? Então a resposta correta aqui, letra E, 26, tá? Que na verdade lá na questão está dizendo que ele é múltiplo de 13. Tranquilo? Pessoal, questão 9. Em 2010, a loja de carros vendeu 270 carros a mais do que em 2009. O gráfico ilustra as vendas desses 2 anos. Nessas condições, pode-se concluir que a média aritmética simples das vendas efetuadas dessa loja entre os 2 anos foi de quanto? Né? A pergunta é bem simples. Observe uma coisa, se a gente for analisar o gráfico, nós vamos ver que lá na questão 9 nós temos 3N, tá? E 5N. Porque foi a quantidade de carros vendidos aqui, tá, no total de 270, tranquilo? E aí o que acontece, queridos? A gente vai pegar 5N menos 3N, tá? E aí ele está falando que o total de vendas nesse período foi 270. 5N menos 2N vai dar 2N, que é igual a 270, portanto, N vale exatamente 135. Tranquilo? Aí a gente vai ver a quantidade de carros. Como o N vale 135, é muito simples. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por 135, beleza? E eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 135 também. Quando eu pego o N e multiplico 135 por 3, eu vou ter um valor de 405. Tranquilo? 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9, 1 que foi 3, 3 vezes 1, 3 e 1 que foi 10, 40 na verdade, né? Dá 4, 405. 5 vezes 135 vai dar um valor exato de 675. E aí ele pediu o que? Ele pediu a soma desses valores. Se ele pediu a soma, eu vou somar 675 mais 405, que vai dar exatamente 1080. Tranquilo? Dividindo 1080 por 2, que nós temos são 2 anos essa média aqui, eu vou ter 540 carros vendidos, que foi a média desses 2 anos. Beleza? Finalizando agora a questão 10. Pessoal, questão 10, nós temos aí uma certa padaria, né, Padaria Estrela d'Alva, que está tendo uma quantidade de empregados, tá? A questão deixa bem claro isso, e as vendas desse empregado. Então, nós temos aqui, dentro desses valores, esses dados, né? Salário em reais, 465, e aí ele está dizendo que o ponto médio aí vai ser em média de 465 para 16 empregados. E ele está pedindo, nessa ordem, a média e a mediana. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir esses valores aqui em uma média ponderada. Então, eu tenho 16, tá? São 16 funcionários que ganham exatamente 565, beleza? Eu tenho 8 funcionários que ganham 765. E eu tenho 4 funcionários que ganham R$ 965 reais, e mais 21 funcionários que ganham R$ 1.165. Tranquilo?
E aí a quantidade de funcionários que eu tenho aqui, 21, 25, tá? A quantidade de funcionários mais 5, que é igual a 30. Então eu tenho exatamente 30 funcionários. E aí ele está pedindo a média e a mediana. Observe uma coisa, a soma, o produto disso tudo com a soma vai dar exatamente, tá? 21.350. Dividido isso por 30, tá? Que vai ser a quantidade de funcionários, eu vou ter exatamente a média R$ 711,67. Tranquilo? Aí ele fala algo interessante, ele pediu além da média, ele pediu também a mediana. E se ele pediu a mediana, o que nós vamos fazer? São 30 dados, tá? São 30 funcionários que ele falou. Então vai estar entre o quê? A 15ª e a 16ª. Fica mais fácil esse cálculo aqui. Por quê? Porque como os dados são pares, nós vamos pegar os extremos. Então, fazendo essa situação aqui, no qual pegando a 15ª e a 16ª, tá? O valor exato, de acordo com a nossa tabela aí, vai estar entre R$ 185,05. Como ele está pedindo na ordem média e mediana, então eu tenho R$ 711,67 como média, 187,5 como mediana, beleza? Queridos, essa foi a correção, tá bom, da nossa revisão da prova trimestral. Quando retornarmos aí, nós faremos aí um breve resumo novamente para que a gente possa fazer a prova tranquilamente, ok? Continue estudando, tenha uma ótima quarentena, foco nos estudos.